precisando, por um acaso, de autoconhecimento? Por um acaso de inteligência emocional? Óbvio, né, gente? Todos nós precisamos muito investir no autoconhecimento. E como fazer isso, né? Hoje eu trouxe o Cabé Nogueira, ele é especialista em PNL há mais de 17 anos, trabalhando com treinamento, desenvolvendo pessoas e ajudando todos nós a termos mais inteligência emocional através do autoconhecimento. Cabé Nogueira vai dar uma palestra agora, dia 16 de agosto, e um treinamento de 3 dias, imersão pura sobre isso, nos ajudando a nos reconectar, a nos reconhecer e a motivar e a planejar uma nova vida através do autoconhecimento. Vem conhecer esse trabalho que tem ajudado milhares de pessoas. Cabé, muito grata por estar aqui falando de um assunto que eu particularmente adoro, que é autoconhecimento. Na verdade é o que você propõe nos seus treinamentos, né? Sim, sim. Rapidamente, antes da gente entrar um pouquinho nesse treinamento maravilhoso que vai acontecer agora em agosto, o que te motivou a se tornar um treinador de pessoas? Olha, eu tenho a gente estava até conversando isso agora há pouco, sobre entender quem você é. Então eu tinha sempre essa questão do cuidar. Eu sempre fui um amigo que cuidava, eu sempre fui um amigo, um irmão que cuidava, um filho que cuidava. E aí isso foi desencadeando de começar a cuidar realmente de pessoas. E aí quando eu conheci esse caminho e descobri que eu podia usar o autoconhecimento, o meu desenvolvimento para ajudar pessoas a se cuidarem, a melhorarem, foi quando eu entendi que era exatamente isso que eu tinha que fazer. Então esse lado de professor, do ensinar e do cuidar realmente é algo que me motiva muito a fazer o que eu faço. Então... E a gente só faz aquilo quando a gente experimenta na gente e vê que dá certo, não é? Sim. Sempre a parte das nossas experiências, Sim. né? Sempre é. Exatamente. Eu acho que o viver, por isso que esses treinamentos são muito ricos, porque o vivenciar, o sentir na pele, o que tá sendo tão falado hoje em dia do skin the game, né? Pôr a pele no jogo, isso realmente traz uma verdade. Quer dizer, eu vivi, eu senti, então eu posso falar disso com conhecimento de causa. Exato. Então o viver é realmente o grande diferencial. É o que faz a mudança mesmo ser bem significativa. Como chama o seu instituto? Instituto Consciência e Prosperidade. Consciência e Prosperidade, nome bom, interessante. O que ele oferece de... Bom, o Instituto, na verdade, nasceu de amigos que Sim. resolveram se unir para fazer isso, da vida. Né? Então a gente vem de um caminho longo dentro da inteligência emocional, do desenvolvimento humano. E aí ele oferece cursos e treinamentos, tanto de formação para as pessoas que querem ser profissionais dessa área, então todo um acompanhamento mesmo presencial e online. O Instituto tem uma base online muito forte para as pessoas, como treinamentos de imersão e treinamentos de aplicação. Então treinamentos de inteligência emocional e cursos de aplicação, como vendas, como oratória, como inteligência financeira e todas as formações dentro da programação neurolinguística. Que legal, não cuida só do pessoal, cuida também das extensões também. Sim, sim. E é um instituto que abrange hoje, nós estamos em mais de 20 estados no Brasil, temos um escritório muito forte em Portugal, então o instituto que mais cresce hoje no Brasil é o ICP. ICP, sim. Você veio de quem? Porque eu fiz esses cursos, não sei se mas é da mesma linha, né? Sim. Em 99, há muito tempo, lá em Atibaia. E aí tinha alguns ali, você se formou com essas pessoas daqui, não foi? Dessa galera lá. Fiz minha formação em São José dos Campos, na verdade em treinamentos, em cursos fora de São José, mas treinamentos do Instituto de São José dos Campos. Eu comecei em 2004. Foi quando eu conheci, quando eu fui vivenciar, isso que é fantástico, como você disse, quer dizer, eu participei de um treinamento e tirei do treinamento um estilo de vida. Sim. Aí eu fiz o caminho de buscar as formações para me tornar um treinador, né? Um head trainer de treinamentos de desenvolvimento humano. Muito bom. Quando você morou fora, que você comentou, você aplicou lá também? Sim, eu fui... fui... Você foi estudar lá? Não, eu fui para os Estados Unidos levar o treinamento para lá.
Então, e foi uma experiência fantástica, porque era exclusivo para brasileiros. E os brasileiros que estão desconectados da parte emocional do Brasil. Sim. Porque eles estão morando nos Estados Unidos há 20, 10, 25 anos. Então eles já estão, claro, vivendo como americanos. Sim. E aí quando chegou um treinamento para trabalhar as emoções, um treinamento que fala de pai, de resgate de família. De um jeito brasileiro, de um né? jeito brasileiro, com um abraço, com um contato. Então foi incrível. Fiquei 2 anos e meio nessa ponte aérea, era meio que uma ponte aérea, porque eu trabalhava no Brasil também, e meus filhos moravam no Brasil. Então eu fui levar mesmo um treinamento para os brasileiros que moram fora. Foi um resultado incrível. É uma experiência muito diferente. Sim. Aqui no Brasil o treinamento ele demanda de um tempo maior para que todo o grupo se conecte com o treinamento. Tem diferença? Lá é muito mais rápido, porque lá eles estão com sede de emoção. Então eles não têm o contato. Olha, não tem o contato do abraço. Diferente, né, por conta disso. Não, lá eles se conectam muito mais rápido. Porque quando eles começam a viver, que eles estão num grupo só de brasileiros, com um treinador brasileiro, então eu fecho a porta e eles estão no Brasil. Claro. Música do Senna, hino nacional, tudo isso faz com que disparem as âncoras do Brasil. Sim. Então a conexão é muito mais rápida. A parte emocional vem forte e aí assim, o modo que a gente diz, né, o treinamento vira muito mais rápido. E eles ficam muito conectados. Uma rapidez muito maior do que no Brasil. Porque aqui ele saiu da casa, saiu do trabalho, onde ele já vive essa cultura do Brasil. E vai para um hotel para um treinamento. Sim. Lá não, lá ele sai de um trabalho com um americano, de uma casa às vezes casado com um americano ou uma americana, e vai se conectar com algo brasileiro, né, com a língua. Eles fazem muito treinamentos lá em inglês. Sim. Então, as âncoras, a língua portuguesa falada e do treinamento, isso traz um ganho muito significativo para eles. Você super agrega no seu treinamento. E antes de falar do treinamento, antes de entrar de fato, você vai fazer uma palestra agora para mostrar o que é esse treinamento, né? Então, isso. O que é? Então, nós vamos fazer uma Masterclass dia 16 de agosto no Novo Hotel. E nessa aula, o que eu quero mostrar para as pessoas é a importância de realmente se conhecer. Sim. Que a partir desse conhecimento, de quando eu entendo como eu funciono, como eu reajo, né? Como que eu funciono quando eu me deparo com situações, como que eu funciono quando eu estou com raiva, com medo, alegre ou triste. Então, entendendo como eu funciono, aí sim eu começo, de fato, usar de forma inteligente tudo isso. Por isso, inteligência emocional. Porque como que eu uso isso? Porque isso acontece, está aqui dentro. Eu vou sentir, ok. Então, o certo, o ideal é que eu use de forma inteligente. Sim. E não de uma forma que me prejudica ou que não me leve para os meus objetivos. Né? Não tem erro, não tem acerto, tem objetivo. Eu alcancei? Não. Então eu preciso mudar e entender para alcançar o que eu quero. Então, na palestra a gente vai falar muito disso, de entender como eu funciono, entender como são as emoções, quais são as funções. Elas não estão à toa, todo mundo sente. Sim. Então, como que eu faço para que eu possa pegar o controle? Essa é a bem da verdade, é eu pilotar o meu avião. Sim. E não deixar que as pessoas ou os agentes externos me levem para qualquer lugar. Eu brinco muito em casa isso com meus filhos. Às vezes o Luan chega para mim e fala, a Lara me irritou. Ou a Lara fala, o Luan me irritou. E aí eu pergunto, como que ele consegue te irritar? Né? Não, ele não te irritou. Você se irritou com algo que ele fez. E se você não se irritasse? Como seria? Porque aí não vai funcionar mais, eu falo. Sim, então, a partir do momento que faz e não atinge, perde a graça. Sim. Agora, se eu descubro exatamente onde eu consigo cutucar e tirar a pessoa do sério, aí eu começo a viver um outro problema, que é não deixe as pessoas descobrirem como elas te incomodam. Porque aí a tua vida, o teu funcionamento, o teu objetivo, as suas reações vão estar na mão dos outros sempre. Sim. Então são os outros que vão guiar a tua vida. Quer ver? A pessoa vai fazer alguma coisa, quer ver eu irritar e ela não vai conseguir fazer? Quer dizer, aí eu fico na mão do outro. Sim. Então como que eu não me irrito? Como que eu reajo de forma que eu tenha meus objetivos alcançados? Esse é o grande segredo. Sim. Essa é a nossa grande busca interna sempre.
No dia a dia, acontece alguma coisa aqui de errado. Ou, sei lá, no meio da gravação aqui acaba a luz. Aí volta a luz. Como que eu estou após voltar à luz? Qual é o meu estado interno? Como que eu vou reagir a Eu isso? faço com o problema, né? Não é, que a questão não é o problema em si, né? Eu senti que essa palestra, treinamento, ele vai na infraestrutura ali do comportamento, né? Não é só daqui para lá, muito pelo contrário, é daqui para cá, né? Vamos falar mais disso melhor, tá bom? No próximo bloco, a gente já volta. Olá, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, sou coach, sou palestrante e esse é o quadro Pílulas para a Vida. Se eu falar para você que existe um remédio que você toma todos os dias pela manhã, que te faz ser mais forte, e que te empodera, e que te faz agir, e que te faz fazer tudo o que você gostaria de fazer. Eu vou te ensinar agora. Pega papel e caneta aí e você vai anotar os exercícios, ok? Pegou papel e caneta? Então vamos lá. Você vai escrever lá no topo, lá na linha de cima, eu sou capaz. Então você vai escrever nas linhas do seu caderno 30 características. Eu sou capaz. Do que você é capaz? Olhando para você de fora, sai um pouquinho de fora de você. E se você fosse falar para uma pessoa de você mesmo, o que você falaria de você? O que você é capaz? Então você vai trazer essas qualidades nessa folha e vai ler todos os dias pela manhã. Durante 30 dias. E você vai ver a sua vida, seus pensamentos, seu comportamento, sua fisiologia, seu rosto, a sua fisionomia vai começar a mudar, vai começar a ser diferente. E você vai começar a fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz. Então fale em voz alta todos os dias, na frente do espelho, acorde pela manhã um pouquinho mais cedo, vai lá na frente do espelho, pega o seu caderninho e diga pra você, seja o seu maior motivador. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, me siga aqui nas redes sociais. Se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima! Cabé, então, dentre vários treinamentos que o CPI, não quer? ICP. Instituto Consciência e Prosperidade, abrange, mas especificamente é da inteligência emocional, que na verdade, se a gente for ver bem, é a base de todo o relacionamento com a gente mesmo, inclusive, né? E eu acho que esse tipo de coisa devia estar na escola, porque eu fiz treinamento em 99, e aí não parei mais, para fazer um monte de coisa, e parei de investir nos treinamentos técnicos. Não que eu parei de investir, mas assim, eu comecei a ver que me dava muito mais retorno os investimentos no emocional em mim. Porque quando acontece um BO, eu trabalhei com eventos há muito tempo, quando você tem um BO daqueles, como que você resolve sem ninguém perceber? Ou sem você ter muitos prejuízos, né? Então você ensina de uma forma mais... Não, pode haver prejuízo, mas de uma forma mais leve, né? Então você vai na prática do negócio. O que acontece, e só abrindo um parênteses, a escola dos meus filhos já tem inteligência emocional. Ai, que legal. Então isso eu fiquei muito feliz, até converso, como foi. Primeiro dia de aula agora deles, a professora fez uma dinâmica que a gente usa na dinâmica dos treinamentos para criança, que é muito usado para que as crianças entendam como o outro enxerga. Então ele falou, pai, a professora colou um papel nas costas de todo mundo e aí a gente escrevia coisas positivas. Porque quando eu tiro das minhas costas e leio, eu não sei quem escreveu, mas eu vejo os pontos positivos que os outros olham em mim. E isso melhora muito minha autoestima. Que a juventude, né, o adolescente, uma briga muito grande agora com rede social em alta é a autoestima. Quer dizer, eu vejo algo lindo, maravilhoso, e me olho e acho minha vida uma porcaria. Então, minha autoestima... Então, essa dinâmica é muito interessante para trazer a autoestima de volta. Olha, eles me acham legal, me acham bonito, me acham engraçado. Então, eu sou isso. Porque se as pessoas veem isso, é porque eu sou isso. Então, e é interessante esse parênteses que as escolas já estão de olho, tanto da financeira quanto da emocional. E quando você falou de cuidar da base, é realmente isso que faz a mudança. Eu entender o porquê que eu me comporto. Porque é muito simples e as pessoas vão entender exatamente o que eu estou falando aqui. Todo mundo já passou isso. Eu, você, todo mundo. Tem um problema no relacionamento. Aí você senta na mesa da cozinha para conversar. E aí um fala pro outro assim, ó, tá bom, eu entendo,
isso, eu não vou mais fazer, isso não vai mais acontecer, então eu prometo que eu vou mudar, a gente vai resolver, ok. Isso é da boca para fora conscientemente. Um mês, tá se cuidando conscientemente, pô, eu prometi não fazer mais. Então eu estou cuidando. Quando o inconsciente me leva a fazer, o consciente vem e fala, ó, você prometeu não fazer, você vai arrumar a briga. Aí eu não faço. Só que uma hora você faz inconsciente. Sim. E aí você repete um padrão que você vive. Então, se eu não entender o porquê que eu me comporto assim, o que gerou, qual fato da minha vida que aconteceu, vamos falar um assunto que acontece, vai, traição. Qual o fato que aconteceu na minha vida que eu dei um significado que eu não posso ser mais fiel? Ah, então eu entendi. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava em casa, meu pai entrou, minha mãe descobriu que ele traía, eu assisti aquilo, então eu dei um significado que é assim que se vive. Tá? Por exemplo, porque a grande chave de tudo é que não tem certo e errado. Eu posso olhar para o meu pai e minha mãe se separar por causa de uma traição e dar o significado que traição é horrível e nunca trair. Eu posso dar o significado que relacionamento é uma porcaria, eu nunca vou ter um. Sim. Ou eu posso dar o significado que a vida é assim, que eu vou tem trair, outra pessoa e se vão meu pai viver trai, assim. minha mãe trai, esse é o correto. Então esse é o grande lance, não é o fato que determina, é quais experiências, o quanto você tem de maturidade, o que você já viveu, para quando acontecer um fato na sua vida, qual o significado que você dá, porque o problema é o significado. Sim. Ah, fulano me xingou na rua, isso é um fato. Qual o significado que eu dei? Ah, o cara tá passando por um problema, tá estressado e tá tudo bem. Né? Agora, se eu der o significado, vou lá, vou bater. Por exemplo, acontece muito, né, quem tem filho. O Luan às vezes chega em casa, ah, fulana me bateu, fulano me bateu. Eu falo, Luan, você não conhece ela. Às vezes o que ela tá precisando é até de uma ajuda. A gente não sabe quais são os fatos que ela vive dentro da casa dela, que geram um significado que a gente tem que, para vencer, ou para ganhar, ou para se dar bem na vida, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser bravo, eu tenho que ser violento, eu tenho que sempre falar alto, agredir as pessoas, porque é isso que eu aprendi. Então, o coração do treinamento é fazer com que as pessoas entendam os porquês. E não porque é do outro, porque é da gente, da gente. Porque a gente sempre aprende que tem que ter empatia, tem que olhar para o outro, Sim. tem que compreender o outro, mas e a gente? Amar o outro como a ti mesmo. Então você tem que amar primeiro a você. O que é amar? É como se conhecer. Exato. Tem algo que eu brinco que é chover no molhado, mas eu gosto de falar. Quando você senta no avião, isso, perfeito. o piloto fala, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Depois na pessoa que você está do lado. Aí o pai que está com o filho, ou o filho que está com uma mãe idosa, pensa, poxa, por que eu não vou pôr a máscara primeiro no meu filho, que é criança? Por que eu não vou pôr a máscara primeiro na minha mãe idosa, que não consegue encaixar? Porque se você colocar nela primeiro e você passar mal, ela não te ajuda. Se você colocar a máscara primeiro na criança e você começar a passar mal, você vai morrer. Os dois Agora, primeiro eu coloco em mim, tô bem, quando eu estou bem, aí eu consigo ajudar e salvar o outro. Perfeito. Quando eu não tô bem, eu não consigo. Perfeito. A gente então, daquilo que a gente tem. Então a gente precisa estar bem. Perfeito. Então quando eu respiro melhor, aí eu tô consciente, respirando com a máscara. Eu ajudo meu filho, ajudo a pessoa da frente, ajudo a acalmar as pessoas. Agora, se eu colocar nele e faltar o meu ar e eu entrar em desespero, minha vida vai embora. Então eu perco o controle. E outra, né? Cuidar da própria vida. É Sim. isso. Cuidar da vida é isso. Né? Exato. Qualquer pessoa pode, ou toda pessoa pode fazer? Olha, a gente fala que todo mundo que sente emoção pode. Então, sentiu emoção pode fazer. Claro, tem um limite de idade. E nós temos uma restrição no treinamento, o Líder Consciente Próspero, o LCP, que é o treinamento de inteligência emocional, a imersão de 3 dias. Nós temos uma restrição de grávidas. Por uma questão de segurança. Porque tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Como é um ambiente com dinâmicas de grupo, dinâmicas com agilidade, corre para lá, corre para cá, vai e entra, sai. Então, como tudo pode acontecer, então a gente tem esse cuidado e essa segurança
de restringir mulheres que estão E grávidas. como eu já fiz, as emoções, você dá várias atividades, que as emoções vão de raiva, amor, né, aquilo que eu tô fazendo aqui, tipo, que maravilha que eu tô aqui, né, vem esse pensamento. E a grávida já tem isso. Já tá com os normal, hormônios, já tá não alterados. precisa mais, né? Não precisa mais, realmente é desnecessário para ela passar por esse, né, por essa coisa de hormônios. É mais sendo por que ela uma já segurança tem para isso. ela mesmo e para o bebê. Maravilha. Pode acontecer alguma coisa? Não, mas por segurança É melhor. é melhor que espera. Espera nascer, Espera curte passar o aquele momento turbilhão. e aí vai fazer. Muito bom. Quais são os questionamentos que aparecem lá? Quais são a maioria dos problemas que aparecem lá? Olha, uma das coisas que aparece muito e que tem os maiores resultados é sempre em relação, eu falo isso muito, em relação a como eu fui criado, não significa que eu tenho que ser assim ou de uma forma. Um exemplo. Perfeito. Eu fui criado por um pai, não eu, Cabel, estou dando um exemplo. Fui criado por um pai que só me batia. Fui criado por uma mãe que não me dava muita atenção. Então é o olhar de entender quais eram as ferramentas, quais eram as experiências que eles tinham. E dentro da programação neurolinguística nós temos algo assim que é fantástico. Quando você começa a viver isso, muda muita coisa. Que é, todo mundo faz o melhor que pode. Então, o seu pai e sua mãe fez o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham e com o momento que eles estavam vivendo. Da mesma forma nós com os nossos filhos e assim por diante. Às vezes, numa dinâmica, durante a gestação da mãe, o bebê sente que a mãe está apavorada, e aí ele dá o significado, que é aí que é o problema. A mãe, quando fica sabendo, por exemplo, antigamente, já tinha 2, 3 filhos, aí tá grávida de novo. Isso é um susto. É um susto por cuidado, por amor. Vem mais uma criança. A gente tem que dar conta, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter comida. Agora, o bebê pode dar o significado, eu não estou sendo bem-vindo, eu não estou sendo esperado. Então, voltar nesses momentos e mais que ressignificar, transformar esses significados em coisas boas. Perfeito. Então, transformar, que não é mudar, né? Tem que transformar, Transformar. dar uma nova forma, né? Transformar, porque acontece. Tem muitos casos no treinamento, até casos de mães que tropeçaram e caíram quando grávidas. E o bebê deu um significado que estava acontecendo algo. Ah, minha mãe não me quer, minha mãe quer me tirar. Então, quando eles têm contato, e aí volta no que a gente começou, quando eles têm contato do o porquê que eu me comporto assim, é assim. Como se eu adulto, como não, é exatamente assim. Como se eu adulto, maduro, fizesse uma linha do tempo e me visitasse sofrendo algo na minha casa. E eu adulto olhar e falar pro eu pequenininho, sem maturidade. Olha, isso vai acontecer, sua mãe não tem ferramenta, teu pai não tem ferramenta para lidar com isso. Tá? Então, quando eu olho para uma situação onde eu não tinha maturidade e olho agora com maturidade, aí eu transformo isso. Claro. Então eu levo um Isso novo é olhar. ressignificação, Isso é uma né? ressignificação. Você sai da raiva ou da carência e entende de fato. É olha, onde tem a empatia. Tem coisa simples. Negar um sorvete, mandar um filho fazer algo, engolir um choro, mandar algo que para criança imatura e literal, que a criança é literal, ela entende exatamente o que fala. Você falar pro eu brincava com o Luan antigamente, quebra o galho. Pro Luan quebrar o galho na cabeça dele é pegar um galho e quebrar. Sim. Não é me ajudar. Sim. Então fica aquela... Então a criança é literal, ela entende exatamente o que é falado. Então, olhar com um olhar maduro para as coisas que você viveu. E isso tanto para essas transformações nos treinamentos, quanto para a vida. O que está faltando muito dentro das empresas, é o olhar maduro. Sim. Né? Maturidade. Autorresponsabilidade, né? Responsabilizar pelo que você faz, parar de culpar o outro. Entender e resolver. Isso, perfeito. Vamos para o nosso próximo bloco, tá? Vamos. A gente já volta.
Você falou dos trabalhos, empresas, tal, então você consegue pegar esse tema, que acho que é Sim. base, acho que todo mundo devia começar por isso. Eu devia ficar pensando em PNL para o vender mais. Primeiro se conheça, né? Aí você vai vender assim, mais. aí você vai vender mais por osmose, né? Eu acho que isso é a base mesmo de tudo. Você consegue levar isso para as escolas? Sim. E nas empresas também? Sim. O que a gente faz é visita a empresa, e eu estou fazendo muito isso em São José, visita a empresa e entende qual é a dor. E aí encaixa a programação neurolinguística para ajudar a resolver as E dores. geralmente a dor é onde? Normalmente a dor está dentro de comunicação. Nunca é dinheiro, né? Toda vez que a gente conversa sobre isso, nunca é dinheiro. A dor é comunicação, a dor é maturidade. Sim. A dor é, às vezes, fofoca. E fofoca está dentro de significados. Sim. Significados que as pessoas dão para fatos que não têm nome. Um exemplo. Você chega na empresa que você trabalha e, por algum motivo, você passa por todo mundo e vai para a tua sala. Qual é o fato? Fulano entrou, passou por todo mundo, não deu bom dia e foi para a sala. Esse é o fato. Significa que ele é mal-humorado, grosso, estúpido, arrogante? Não. O fato é, ele fez isso. Não significa nada. E dentro das empresas, as pessoas vão dando significados, vão dando rótulos, vão dando nomes, e aí assim, você vai ver, fulano é grosso, fulano vai voltar de férias, Contaminando todo mundo. fulano vai voltar de férias, você vai ver como ele é grosso. E aí dentro da PNL, o que a gente fala? Você abre um filtro, e aí a pessoa que vai conversar com fulano, já vai escutar ele com o filtro de que ele é grosso. Perfeito. Então ele fala algo, então tem muitos problemas assim. E a comunicação? Ter uma comunicação mais assertiva. Falar mais o que eu quero e não o que eu não quero. E dizer, né? Porque falar até papagaio fala, Isso. né? É dizer. Se Você comunicar. pode dizer sem falar nada, inclusive só com a expressão do rosto. né? Entrega exatamente o que você quer com as palavras, falando. Isso. E esse mundo muito de WhatsApp, então um mundo de uma comunicação só escrita é muito perigoso. Porque você não tem intenção ali. Eu, inclusive, falo até para os meus filhos, para as minhas funcionárias, vai falar com algum cliente alguma coisa, manda áudio, voz, que a pessoa sente na sua voz um pouquinho de você. Somente as palavras eu atinjo 7% só da comunicação. É muito pouco. Quando eu falo, eu sou uma palavra 7, 38% de entonação de voz e como eu falo. Sim. Aí eu já tenho um ganho maior. Sim. Agora, é algo muito sério, pessoalmente, porque aí eu tenho a expressão Como corporal, da outra pessoa. que é mais 55%. Aí eu tô ali com 100% do que eu posso me comunicar. Meu tom de voz, o meu corpo falando e as palavras. Então ali eu tô realmente. Então, às vezes eu falo na empresa, levanta, vai na mesa do colega explicar para ele o que está acontecendo. Porque às vezes você manda algo que ele lê e interpreta de acordo com as experiências. Lá, de novo, a mesma reclamação.
Não, mas se você conversar com ele, talvez você vai entender que não é a mesma coisa. É. Parece porque só tem palavras. É. Então, muitas reclamações são isso. E a velha motivação, né? Ah, fulano é desmotivado, fulano não pensa como dono. Isso é uma missão que a gente tem de fazer as pessoas, até tem um caso engraçado, que eu fui comprar um lanche um dia, se você quiser eu conto. As pessoas têm que entender que elas são donas também. Ah, não, mas eu sou funcionário. Mas quando eu, cliente, falo com você, se você tiver a cabeça e entender a pensar como dono, como se você fosse o dono, tem muita coisa que você mudaria no jeito de se comunicar. Sim. Então você faz parte disso. Tá representando a Você empresa. representa. Eu falo, se você faz algo errado aqui, a pessoa não sai falando mal do fulano que te atendeu. Sim. Ela sai falando mal da empresa. Sim. Então você tem que entender que ali você é empresa. Então às vezes acontece da pessoa falar, eu não tenho culpa. Aí eu pergunto, mas você trabalha aqui? Trabalho. Ué, então, né? Você é responsável por isso. A pior coisa que eu não gosto de ouvir é isso. Ah, eu sou só funcionário. Eu tô fazendo, tá me mandando fazer. E as mãos assim, né? Tipo, não tem nada a ver com isso, né? E aí nossa, realmente, porque aí não vai pra lugar nenhum. Se fosse se seu dinheiro no final do mês dependesse desse atendimento que você deu, como você faria? Então você faz as pessoas enxergarem esse tipo de coisa. Essa posição de pensar como dono, de agir como dono, não é um clips que você quebra na tua mesa que é o problema. E o dono vai ficar mesquinho porque eu quebrei um clips na mesa. Não é isso. É entender o maior. É seu clips? Não. O papel que está lá na impressora é seu? Não. Então você não pode ficar imprimindo, amassando e jogando fora. Mas não é, mas custa 19, 20 reais uma folha com 500. Não interessa. Não é isso. Não é isso. Isso é de uma empresa que visa lucro. Então, se fosse seu e alguém tivesse amassando e jogar fora, como você se sentiria? Ah, se fosse meu? Aí se fosse meu, nem ia ter papel à vontade, tá vendo? Então. Essa é a diferença. Legal você trabalhar nos valores, então, né? Sim. Vai trabalhar inteligência emocional como? Sem mostrar os valores Exatamente. primeiro de cada um e do todo, né? Como que vocês lidam com esse acompanhamento? Porque, veja, eu tiro por mim, eu fiz vários, em cada treinamento de 3 dias eu saía de lá, às vezes achando que eu estava perdida, ou às vezes achando que eu era uma outra pessoa, enfim, tudo foi se readequando. Então, um turbilhão de emoção acontece. Depois do treinamento, a pessoa tem um pós ali? Tem. Nós temos no escritório hoje, eu e mais uma profissional, uma terapeuta também, hipnoterapeuta, consteladora. Eu também tenho todas as formações para atender e para ajudar. Nós temos reuniões periódicas onde a gente se encontra. As pessoas que saem do treinamento, todas elas têm o meu contato particular. Então, às vezes a pessoa acaba, eu precisava marcar uma hora para falar com você, aconteceu isso, eu estou pensando, lá no treinamento eu vivi isso, o que se a gente marca o horário, eu sou uma pessoa muito acessível e estou sempre à disposição para continuar cuidando. Por quê? Porque a forma maior de expansão do treinamento é o boca a boca. Sim. Então, quanto mais eu cuido, quanto mais as pessoas enxergam a transformação do outro, elas olham e falam, eu quero isso aí também. Sim. Se eu não cuido e a pessoa, por algum motivo, desmotiva, né? As pessoas falam, não quero. Então, o cuidar tem isso. Cuidar também para que ela realmente mude e se transforme no que ela quer. E isso é muito, muito claro de deixar. Às vezes a pessoa fala assim no treinamento, meu marido fez, e aí teve uma grande evolução em muitas áreas, que não necessariamente são as áreas que a mulher queria. Sim. Então, Verdade. entender que as pessoas elas mudam no que elas decidem, na área que elas preferem. E a mudança às vezes vem, a gente nem sabe qual é. Tá tudo tão confuso aqui, né? Que, bom, quem vai procurar um treinamento desse é porque no mínimo quer melhorar. E quem não quer melhorar? Né? Todo mundo quer. Mas enxergar também, autoconhecimento, você vai enxergar também ali umas baratas, uns ratos naquele porão ali escondido, né? Que você não vai gostar. Umas feridinhas. Feridinhas. E aí, como que você vê, onde que é o ponto da transformação, assim, é bem visível o ponto do explodir os problemas, depois ir se encaixando, então o problema da integração? É um treinamento muito bem pensado, com começo, meio e fim, uma estrutura que ela
na minha visão, ela tem algumas fases. A primeira fase é uma parte emocional, um alinhamento emocional, um cuidar de você, entender como eu funciono, como eu reajo. Ok. Depois entra num momento de uma pressão para entender que o mundo lá fora é assim. Sim. Né? Depois disso alinhado, a gente vem para uma parte importante que é o cuidar do futuro. Então eu alinho o meu passado, porque no nosso presente tem muito passado. Então primeiro eu cuido disso, como eu sou, da onde eu vim, como eu funciono, aí eu me entendo. Me entendendo meus pontos, cuidando dos meus pontos, porque uma das maiores maneiras de você melhorar é cuidar do ponto fraco. Sim. Quando eu cuido do ponto forte, é legal. Mas quando eu cuido e melhoro o meu ponto fraco, aí tem uma grande transformação. Sim. E aí eu vou para uma área que é o coração do treinamento, que é criar objetivos para as suas saúdes. Financeira, espiritual, familiar, pessoal, física, social. Ali eu ponho um projeto de como eu quero, a partir de me conhecendo melhor, o que eu quero de novo para mim. Por isso tem início, meio e fim, porque não é só desabrochar tudo, Sim. mostrar tudo que tem e depois não colocar nada no lugar e não ter um planejamento posto. Você faz um planejamento daqui para frente como fazer. Todas as pessoas saem de lá com um projeto de vida, com 7 saúdes do que eles querem para a vida deles. E aí tem um fechamento, que é um fechamento com uma linha bem motivacional, porque eu estou conscientemente ali brincando, mas meu inconsciente está arrumando tudo que foi feito. Isso está muito ligado a um pouco do método Disney, de como ele foi criado, né? O método Disney de criação. Então vem esse fechamento nessa parte motivacional, mas um alinhamento inconsciente de tudo que você viveu. Então tem começo, meio e fim. As pessoas saem de lá entendendo melhor o que elas querem, como elas vivem, como elas reagem. E aí elas começam a tomar as decisões. Sim. Isso eu aceito, isso eu não aceito mais. A liberdade de eu me comportava assim, mas eu não sabia por quê. Então agora eu sei, então eu decido. Eu posso me comportar assim ou eu posso me comportar assim. Antigamente algumas pessoas não tinham opção. Então elas saem com a opção da liberdade de se comportar. Eu entendo que eu posso reagir assim. Ok, mas se eu não quiser, eu também agora sei reagir assim. Então, essa liberdade que é uma coisa que o treinamento traz muito para a vida das pessoas. Já teve casos assim, tem casos interessantes para contar? Porque são picos, né? Primeiro momento você quer ir embora, o que eu tô fazendo aqui? Esse cara não sabe de nada, esse cara tá enfim, me maltratando. Depois você quando fala começa a cutucar suas feridas, né? Exatamente. Depois você fala, puta, que lixo que eu sou tudo isso mesmo, não quero ser assim. E aí depois vem o lado bom da coisa e o fechamento, né? Mas dentro dessa montanha russa de emoções no seu treinamento, tem momentos que você pode contar alguma coisa pra gente? Tem, muitos. Dos Alguém momentos... já foi embora? Já. Né? Na verdade, a pessoa que vai embora, e vai embora, e que bom que vai embora, tá tudo bem. Uma coisa que eu deixo claro no início é que dentro, todos os direitos que eles têm lá dentro, tem um direito que eles não têm, que é atrapalhar o treinamento do outro. Claro. Então vai embora. Isso. Agora, se ele observar na vida dele, é um padrão que se repete. Quando aperta, quando cutuca, Ele foge. eu vou embora. Então, olhar para isso também é interessante. É raro, mas tem pessoas que vão embora. Agora, tem momentos mágicos onde você começa a entender que é uma coisa que as pessoas têm um hábito de não olhar, que é quantos momentos felizes e bons você tem na vida. Porque se você se arruma toda para sair, tá lá, arrumada, linda, maravilhosa, e aí maridão chega e fala, nossa, como você tá linda. A maioria fala, obrigado. Agora, se ele falar, olha, o seu cabelo não tá legal. O olhar seu, o significado que você dá para o que ele falou negativo é algo gigante. Se incomoda, faz cara feia, quer entender o porquê. E o elogio é obrigado. Então, quando as pessoas descobrem lá que elas têm momentos
infinitos momentos de alegria na vida, muito maiores do que momentos de tristeza. Então, essa é uma das dinâmicas que tem. Olhar e escutar momentos tristes de outro para entender muitas vezes que os seus momentos não são tão ruins assim. Isso já é um olhar diferente. E aí sobrepor os momentos felizes em cima dos momentos tristes. Quer dizer, eu tenho muita coisa boa na minha vida e alguns momentos que não foram bons. Sim. Mas a gente gosta de dar ênfase. Quer ver um exemplo de baixa maturidade? A pessoa sai segunda-feira para trabalhar, o pneu está furado. O que uma pessoa com maturidade faz? Troca o pneu, vai embora e conta para uma pessoa, talvez. No máximo, uma, duas. A pessoa sem maturidade. Na sexta-feira ela encontra um amigo e fala, e aí, como que você tá? Quanto tempo que eu não te vejo? Que tal? O cara fala, você não sabe como começou minha semana. Segunda-feira já estava o pneu furado. Quer dizer, o cara tá lá na sexta e pode ter acontecido tanta coisa boa durante a semana, o cara tá lembrando das coisas ruins. Então, uma das coisas que é um ponto que eu acho mágico do treinamento é isso. É fazer as pessoas entenderem os momentos felizes que elas têm na vida e dar valor. Sim. E aprender a comemorar esses momentos. E não tampar os momentos tristes, mas entender que acontece, legal, beleza, furou, vamos consertar, tá resolvido, acabou. E muito legal isso que você falou, porque alguém falou assim, que bom que furou o pneu, porque eu tô girando economia, eu tô ajudando o borracheiro, que precisa dos pneus furados para poder ajudar a família. Tem esse eu tô mais ajudando um monte isso. de gente. Então, quando eu vi isso, eu pensei, gente, eu nunca tinha pensado por isso. E tem um outro olhar também de algumas pessoas, né? Se furou e eu não sair agora, tem um lado bom. Que bom que Tem um lado furou bom. o carro parado. Então você começa a ressignificar. Por exemplo, semana né? passada eu cheguei do Rio, minha bateria riu na padaria, na frente de casa. Quer dizer, eu vim do Rio de Janeiro aqui, o carro já apresentava algum problema, eu não sabia. Quando quebrou na Flamboyant, na frente da padaria, eu empurrei, falei pra mulher da Flamboyant, eu vou deixar a noite aqui, amanhã eu venho ver. Fui a pé pra casa. Aí eu pensei, que bom que quebrou aqui. Que legal, realmente, isso é maturidade. Entendeu? Né? Às vezes você fica irritada, fico. Isso vale muito a pena falar para as pessoas. Você não vai sair de lá um monge budista, você não vai sair de lá sem sentir nunca mais nada, ao contrário. Ter consciência. Tô com raiva agora, então eu tenho que pegar minha raiva e pôr em algo para me ajudar. Sim. E não descontar no outro. Sim. Tô triste, ok. O que causa? O que é que está acontecendo? E não que você vai fazer um treinamento e nunca mais vai ficar triste, nunca mais vai sentir raiva. Vai continuar não é igual. Milagre, é mais uma ferramenta. Só que agora eu tenho ferramenta para lidar com isso. Tenho consciência de quem eu sou, Exato. né? Vamos para o nosso último bloco então, tá bom? A gente já volta. Contraindicação não tem, só as grávidas, né? Toda idade pode fazer, adolescente, você acha legal fazer? 17 anos, 17 para porque cima. o intermediário de 12, a gente tem um treinamento para crianças também. Então aí tem para crianças também? Tem um treinamento focado para criança. Porque o LCP de adulto, ele é muito intenso. Então os jovens que ainda não passaram por alguns momentos, eles têm outras demandas. Sim. Falar de droga, falar de vida sexual, falar de bullying, falar de paz, autoestima. Então é uma outra pegada para jovens. E aí é um treinamento de um dia. O pai deixa de manhã e pega à tarde. Nossa, muito bom. Mas eu vou querer saber, tá? Para levar os meus filhos, se eles quiserem, né? Muito bom. Próximo treinamento, então, está marcado para? 26, 27 e 28 de agosto. No Novo Hotel, em São José dos Campos. E a palestra dia? Dia 16. 16 terça-feira, no Novo Hotel. às 19 horas e 27 minutos. Paga quanto? Paga nada. Nada, só ir. Só ir. Vai ser uma noite incrível. Separei algumas dinâmicas importantes. Para que a pessoa saia de lá com alguma transformação. É uma grátis, uma degustação, né? Mas para que ela saia de lá melhor.
para que ela entenda já algumas coisas lá. Isso se a pessoa saiu de casa, se comprometeu aí, usou o tempo dela, então que ela volte para casa com algo diferente para ela pensar. Então vai ser uma noite incrível lá. Muito bom. E aí são 3 dias de imersão. Então começa no dia 26? Sim, na sexta-feira. Sexta-feira, 7. 7 para chegar no hotel. Começa mesmo 21 e 27. 21 e 27, Isso. tá? E aí tem que ficar no hotel. É uma imersão, tem que ficar. Obrigatório ficar É no obrigatório, tem um motivo. Qual é o motivo? O motivo é você olhar para você. Não tem nada te chamando atenção. O foco é em você, no treinamento, nas suas dinâmicas, no seu porque momento. A imersão é para respirar tudo aquilo, porque acaba o treinamento, eu falo isso porque eu já fiz vários, acaba o treinamento, aquilo fica reverberando na sua Imagina, cabeça. acaba Aí você por vai volta pra de 1 hora casa. da manhã, aí você vai para casa. Aí você chega lá, O maridão tá roncando, o criança filho chorando. isso, não sei o quê, aí você tem que estar 8 horas da manhã no hotel. Aí você chega lá totalmente no outro ritmo, tem que te colocar no ritmo de novo. Pois é. E aquela velha pergunta, quando você tiver se perguntar o porquê eu devo ir ficar numa imersão, se pergunta quanto tempo faz que você não tira um final de semana só para cuidar de você. Você vai ver a resposta aí, você vai entender o porquê. Exatamente. É o seu momento, depois é o momento do outro. E vale lembrar que casais podem fazer juntos. Pode. Podem fazer juntos. Nós temos resultados, tenho depoimentos lindos Você acha que não de atrapalha? canais. Não atrapalha, as dinâmicas são separadas, o quarto é separado, mas é uma novidade que a gente ajustou algumas coisas para atender casais que têm como critério ir junto. Certo. Porque tem casais que só vão se for junto. Então E tá tudo bem também, E aí se a gente funciona, estava pegando e tirando essas pessoas a oportunidade de conhecer o treinamento. Então tenho vários casais em São José, em São Paulo, no Rio, que fizeram junto, que tem um ganho, tiveram um ganho enorme e que agradeceram por permitir que fizessem juntos. Que legal. Então vale muito a pena a imersão, estar lá, mesmo que esteja com seu filho ou com seu marido. Eu falo, é uma decisão deles. O que é uma venda bem feita? Quando você respeita o critério do cliente. Isso. Se o cliente vira e fala, eu só vou se meu marido for, e eu não respeitar, eu não sou um bom vendedor. É a mesma coisa que eu querer vender um terno azul para uma pessoa que queria comprar um preto. Sim. E falar para ele, não, mas esse azul é tão escuro que é quase preto. Eu estou enganando, eu não estou vendendo, eu não estou atendendo o critério. E tá colocando a sua opinião, e a opinião é do Exato. outro, Olha, né? hoje eu não tenho terno preto, quando chegar eu te ligo. Eu tenho um azul, quase preto, mas não é preto. Quer olhar? Não, tá bom. Agora, querer colocar a minha visão, o meu critério no outro, então a gente abriu justamente para atender essas pessoas. E é um treinamento terapêutico, assim, total, né? Sim. Porque mexe com tudo que a terapia mexe, você ativa também. E como que fica você nessa história? Porque mexe contigo também. Sim, sim. Mas a gente tem aí uma longa caminhada, então a gente sabe dissociar. Dentro da programação neurolinguística tem isso. Eu estou dissociado. Então eu estou olhando, cuidando eles. Né? Eu não estou associado na história deles. Eu estou olhando, por quê? Porque eu tenho que ter ali o olhar de aquele está recebendo informação dessa forma. Então eu estou conectado com eles, mas olhando de fora. Né? E aí eu tenho nos intervalos as minhas respirações, o meu cuidado. Tem algumas dinâmicas que a gente está mais, por exemplo, a dinâmica da raiva. Então é uma dinâmica que eu estou mais conectado com eles, mas tem toda uma parte nossa de blindagem para que a gente não pegue as poeiras emocionais, as coisas que acontecem lá deles. Isso a gente tem uma preparação para isso. Para ficar numa distância que eu respeito ele, mas cuido dele também. E as pessoas, elas, como é muito terapêutico, elas não têm que expor as questões delas, né? A exposição acaba acontecendo de uma forma espontânea, espontânea, né? Nada obrigatório. Isso é bom, porque tem muita colocado e explicado o resultado. Agora, eu sou obrigado a fazer isso, uma coisa deixar claro que é importante. Esse pavor que as pessoas têm de falar em público, né? Então algumas pessoas, mas eu vou ser obrigado a falar. Não, obrigado não. Tem dinâmicas que você pode fazer. E que exatamente o que você está levantando com medo,
uma recessão, onde tá é a o cura. que você deve Precisa trabalhar. curar, exatamente. Então, é uma oportunidade para você entender o porquê que isso te incomoda tanto. Porque quando incomoda, é porque está dentro de mim. Isso é algo legal das pessoas entenderem. Se algo no outro me incomoda, eu que tenho que resolver, porque está dentro, mal resolvido em mim. Porque o outro pode fazer e pode não me incomodar mais. Se me incomoda, está em mim. Então, mas lá eu vou ter que falar dos meus problemas. Se isso te incomoda, tem algo para ser resolvido aí. Por quê? Se não te incomodasse, estava tudo bem. E quantas pessoas são no treinamento? Olha, a média aqui nossa está entre 15 e 20 pessoas no treinamento. Já fizemos treinamentos com mais de 100, com 80, com 50, mas essa volta da pandemia, esse novo instituto, essa nova pegada nossa, o instituto nasceu 11 de março de 2011, de 2021. Eu já tenho uma caminhada de 17 anos, mas então nós estamos iniciando, as turmas são de 15 a 20 pessoas, Mas eu acho teve uma turma de interessante. 27. Você consegue dar um respaldo, uma atenção, ficar ligado mais. Para a né? pessoa que está fazendo, não muda. Para nós, quanto mais gente, é mais fácil. É mais fácil, É mais chegar fácil. ao contrário. É mais fácil. Pelo motivo da pressão, né? No momento ali da pressão, dos desafios, quanto mais gente tem envolvida, dissipa mais a pressão. Quando eu tenho um grupo de 10, 15, fica mais concentrada. Claro. Então, mas para a pessoa que fizer numa turma de 15 vai achar maravilhoso que só tinha 15. No que fizer com 100 vai falar, nossa, meu treinamento foi incrível, tinha um 100. E no que fizer com 5 mil... Porque o maravilhoso é a transformação que a É pessoa o que a causa passa, nela. E aí, causa para ela, dela. aquele é o melhor hotel, aquela é a melhor turma, aqueles são os melhores amigos. Eu tive no treinamento com o Tony Robbins nos Estados Unidos, tinham 8 mil Você fez pessoas. o Tony Robbins, gente, é maravilhoso. Então tinham 8 mil. Então eu não consigo imaginar um treinamento dele com 15. Porque o meu tinha 8 mil. Mas está tudo bem. Porque a transformação em mim, aí é uma generalização. Que também é um erro muito comum. Achar que só funciona se tiver 8 mil, porque funcionou comigo com 8 mil. Não é receita, Não, né? não. Então, essa é uma das coisas também da PNL. As pessoas generalizam. Mas só funciona, eu só vou conseguir gravar vídeo para os meus stories, se eu comprar um celular novo, uma luz nova, um microfone novo, só funciona... Não generaliza. Também dá para fazer com um telefone mais ou menos com uma luz. Também. Eu comecei fazendo, câmera VGA, ó. Isso. É o famoso antes feito do que perfeito. Do que perfeito, Faz, exato. depois corrige. Exatamente. Mas isso também é uma grande desculpa. É uma muleta, É uma né? muleta. Só posso- Enquanto eu não tiver o telefone tal, eu não faço. Então, na verdade, eu não estou fazendo Eu não quero. porque eu não quero, porque tem algo... E aí eu invento uma desculpinha que é uma boa muleta do ser humano. É a E eu sou desculpa e a prova viva justificativa. de que esses treinamentos mexem com a gente, dão uma aparentemente bagunçada, só que não. Aí você percebe o quanto você estava bagunçado e agora começa a colocar tudo dentro. Eu já sou uma pessoa muito melhor. E eu consegui chegar na minha missão de alma, na minha missão de alma mesmo, porque isso é minha vida no programa Comunicação baseado no meu autoconhecimento. Então eu sou super, eu endosso mesmo, eu vou fazer esse curso, eu gosto de fazer, tem muito resultado. Vamos para preço. Quanto custa? O treinamento hoje, ele é dividido em 2 etapas. Né? Ele tem o valor do hotel, que é pago pro hotel, e o valor do treinamento pro instituto. O treinamento hoje ele custa R$ 1.147, tá? O treinamento. E o hotel, o final de semana inteiro, com todas as refeições, a sala, o ambiente, os coffee breaks, tudo, custa R$ 847. Então, você paga o hotel pro hotel e o treinamento para mim. O hotel pode ser parcelado, número de vezes que o hotel respeita, e o treinamento pode ser feito em até 10 vezes direto com o instituto, com a gente. Que maravilha. Então é um preço bem acessível para algo fantástico. Sim, final de semana, então, 27, 26, 27, 28 de na agosto. sexta à noite às 9 até 1h, no sábado... Das 8 até a 1 de novo, e domingo das 8 até a 1 de novo, da tarde. Até a 1, acaba a 1. Aí certo. acaba no almoço. Maravilha. A gente está chegando até o final da entrevista. Tem coisas mais importantes que você precisa falar agora para finalizar? O recado que eu dou para as pessoas é busque se entender e entender a sua real identidade. Isso. O resto te puxa depois. Quando eu sei quem eu sou,
quando eu me conheço, aí vem tudo que Todo todo o mundo resto. fala. É. Vem a motivação, vem o propósito, vem a missão. Isso vem e vai te arrastar para algo. Quando eu não entendo quem eu sou, o que eu estou fazendo, e quem eu sou não é Cabé Nogueira, pai da Lara, do Luan, 1,70 m, formado nisso aqui. Isso não é quem eu sou. Quando você se entende quem você é realmente, e aí você consegue buscar. E como que eu descubro quem eu sou? Entendendo como eu fui formado, quais os significados que eu dei na minha vida, quais as experiências que eu vivi. Aí eu vou lá entender quem eu sou, a minha essência, e aí eu consigo, de fato, trilhar meu caminho mais tranquilo. Sim. Isso é o que eu acho, acredito e vivo. Isso, e viver exatamente, eu tenho experiência para falar. Bom, e é legal você que está assistindo aí, que tem uma escola, que tem uma empresa, né, que quer levar esse Sim. trabalho, né, para adaptado aí. Olha só coisa boa. Eu sou fã mesmo, eu pratico, eu faço muito, adoro, quero me formar em PNL mesmo, porque é um ganho muito grande e o legado que deixa para os filhos. Se eles olham uma situação dessa, num falecimento, por exemplo, meu pai morreu, eu tinha feito um curso antes, uma semana antes, quando ele morreu, eu lidei de um jeito que meu filho falou assim, nossa mamãe, você não, como é que você lida com isso, né? E eu mostrando pra ele que, olha, é isso, papai, o vovô morreu, a vida que segue, mas isso não quer dizer que eu não tô triste, que eu não vou chorar, que, né? Mas cada coisa no E seu o fato momento. de eu não estar assim não significa nada. Né? Não é porque eu não estou chorando que eu não estou triste. É o meu jeito de estar triste. E eles olham e falam, então é assim que lida de uma forma saudável quando acontece alguma coisa que eu não gosto, né? Então você que está interessado, entre em contato com o Cabé, vai aparecer aqui as redes sociais. Se quiser conversar com você lá no seu escritório também, né? Para entender melhor, né, como que funciona. Tomar um café com a gente, vão ser muito novamente, é bom sempre afirmar, não importa qual religião você seja, não tem nada a ver com religião, nada a ver. né? Com partido Um método político, 100% científico. nada. As religiões são bem-vindas e respeitadas, mas lá não tem Não tem nada nada disso. disso. Muito bom. Então é isso, muito grata por Eu que ter agradeço. vindo. Estarei lá na palestra, estarei lá no curso. Será muito e bem-vindo. entre em contato, vale muito a pena, porque o autoconhecimento não tem outro caminho, né, Cabé? Ainda mais hoje, né? Exatamente. Maravilha, muito grata, viu? Eu que agradeço. Mas antes de finalizar, eu vou lhe dar um presente. Muito obrigado. Muito bom. Dê aqui, por favor. Presente é sempre bem-vindo. Presente sempre sempre bem-vindo, né? Sempre. Muito Então, obrigado. quero que abra já, mostre o que é. Acho que você vai gostar. Muito bem-vindo. Já adorei. Para os cafés de toda manhã. Tá vendo? Muito obrigado. Show, gostei mesmo. É isso aí. Uma garrafa, uma caneca dessa custa R$35, branca, e dessa aqui R$45. Não, 25 e 35. Show. Esse é o valor dela. Gente, é isso. Muito grata. Espero que tenham gostado. Espero você no próximo sábado às 11 da noite. Gostou dessa entrevista? Compartilhe. Procure fazer com essa facilidade aí do curso de pagamento. Sim. Eu assino embaixo porque vale a pena mesmo. Certo? Beijo. Tchau. Até o próximo sábado.